De uns tempos para cá tem aparecido para mim e nas redes sociais algumas propagandas de cursos de formação de yoga. E muitos desses cursos são de Hatha Vinyasa Yoga. Como eu sou um pouco chato, em alguns momentos eu comento nesses anúncios, que na verdade são postagens, são publicações que podem receber comentários. Então, quando é possível receber comentários, eu coloco lá um comentário lembrando a pessoa, o autor do curso de formação, o responsável do curso de formação, que existe uma contradição muito forte no próprio título desse curso. O simples fato de algo se chamar Hatha Vinyasa Yoga já significa, para longe de qualquer dúvida, que temos aí uma contradição importante. E se essa contradição importante existe, de duas uma, ou a pessoa que está oferecendo o curso sabe que essa contradição existe e está, portanto, agindo de má fé, ou essa pessoa não sabe que essa contradição existe e está agindo sem ter o conhecimento devido para oferecer esse tipo de conteúdo. O que também é muito grave. Ou seja, essa pessoa está oferecendo um curso sem ter conhecimento ou tendo conhecimento de que aquilo é um conteúdo artificial e, portanto, contraditório, está oferecendo mesmo assim, acreditando que isso pode realmente ajudar algumas pessoas a se tornarem professores de um Frankenstein que ela própria, a pessoa que é responsável pelo curso, talvez desconheça, talvez não compreenda. Só para situar e tornar as coisas mais claras, qual é a contradição embutida no título Hatha Vinyasa Yoga? Quem acompanha o meu canal há algum tempo já sabe que contradição é essa. Parte da explicação está contida num vídeo meu em que eu falo sobre Vinyasa. O título, inclusive, é Vinyasa não é Yoga. Vinyasa não tem relação com Yoga. Vinyasa consiste em realizar posturas de forma sequenciada e dinâmica, como se fosse uma ginástica aeróbica. Claro que não uma ginástica aeróbica nos moldes norte-americanos, né? Aquilo que virou moda a partir dos anos 80 e se perpetuou aí nos anos 90, depois perdeu força com a virada do século, mas uma ginástica aeróbica de qualquer forma, em que você faz movimentos com o foco corporal, com o foco na performance corporal, com o foco na sincronia entre respiração e movimento. Enfim, uma ginástica que é bastante interessante, que é bastante boa, mas que não tem nenhuma relação com o yoga. Vinyasa não tem relação com o yoga, por quê? Toda a prática corporal do yoga consiste em imobilidade. Se a gente lembrar que yoga é composto de 8 partes, né, pelo menos na definição clássica do Patanjali, e que o asana, sendo uma dessas partes, pressupõe a imobilidade, pressupõe a prática postural imóvel, não tem espaço para vinyasa, não existe espaço para nenhum tipo de prática corporal que seja movimento, que seja dinâmica, que seja com foco estrito no desempenho corporal. Então, só aí já fica fácil de entender a contradição entre Vinyasa e Yoga. Qualquer pessoa que misture Vinyasa e Yoga está enganando você. Seja intencionalmente, por saber que essa incompatibilidade existe, seja acidentalmente, por desconhecimento, o que não torna as coisas melhores, como eu falei no começo. Então, Vinyasa e Yoga não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar desse seu conhecimento que se consagrou popularmente, modernamente, você pega aquilo que se chama de yoga desde Krishnamacharya, lá começo do século XX, e ao longo do século XX até agora, começo do século XXI,
tudo bem, Vinyasa se consagrou como um elemento importante no yoga, mas não é. Vinyasa pode ser um elemento preparatório interessante para quem quer chegar a praticar yoga. Você faz ginástica corporal, você faz ginástica aeróbica, seja ela uma ginástica aeróbica indiana, como é o caso do Vinyasa, seja uma ginástica aeróbica ocidental, como a ginástica aeróbica que virou modinha nos anos 80, e assim você prepara o seu corpo, desenvolve força, desenvolve flexibilidade, desenvolve capacidade aeróbica, para então entrar na prática do yoga de uma forma um pouco mais segura, de uma forma um pouco mais preparada. Tudo bem, faz algum sentido, desde que isso seja dito de forma explícita. Ou seja, faremos vinyasa, praticaremos vinyasa como preparação para o yoga. Ainda não estamos no yoga, mas vamos nos preparar para o yoga por meio de outras práticas que não têm relação com o yoga, mas que contribuem para o desenvolvimento desse preparo, como é o caso do Vinyasa. E aí, neste caso, o Vinyasa ele pode ser enquadrado como Sthula Vyayama ou como Sukshma Vyayama. Isso vai depender muito de como é o entendimento do professor a respeito das energias sutis, de como esse entendimento é aplicado à prática e é transmitido para os seus alunos para que seja praticado efetivamente. E aí, uma vez que esse entendimento seja implementado na prática, os alunos podem praticar vinyasa, né? Os praticantes podem de fato realizar vinyasa com o objetivo do preparo físico, do desenvolvimento físico, ou com o objetivo do desenvolvimento físico, respiratório, prânico e assim por diante, já proporcionando algum nível de aquietamento físico e mental que vai ser muito propício para a prática do yoga. Maravilha, perfeito. Só que isso implica um enquadramento da prática do Vinyasa. Em qualquer um desses casos, o Vinyasa continua sendo algo alheio ao yoga. Pode ajudar ou pode não ajudar, dependendo desse enquadramento, mas continua sendo, vai ser, pela própria definição de Vinyasa, algo alheio ao yoga, porque, como eu disse, quando você entra de vez no yoga, você desenvolve técnicas corporais em total imobilidade. Eu imagino que isso esteja bastante claro a esse ponto, mas precisamos dar mais um passo, que é o seguinte: as formações que são oferecidas são de Hatha Vinyasa Yoga, não apenas de Vinyasa Yoga. Ou seja, nestes cursos está explícito, está colocado de forma explícita a intenção de desenvolver um trabalho relacionado ao Hatha Yoga. E é aí que as coisas pioram muito. Porque se o yoga não possibilita práticas corporais dinâmicas, pela própria definição das técnicas corporais usadas no yoga e, enfim, pela própria definição de Vinyasa, no Hatha Yoga, menos ainda. O Hatha Yoga ele é muito melhor definido, muito mais estabelecido em termos metodológicos, inclusive, do que o yoga. Eu já disse em outros vídeos, quando eu falei do Hatha Yoga, tem vários vídeos meus em que eu explico o Hatha Yoga em todos os seus aspectos. Se a gente for analisar bem, o yoga não existe. O que existem são abordagens desse conhecimento que foi lapidado, que foi organizado pelo Patanjali lá muitos séculos atrás. E isso veio sendo trabalhado de formas muito diferentes e assumiu formas muito diferentes. Uma dessas formas é o Hatha Yoga. Fora do Hatha Yoga, o que existe são esboços em torno desse conhecimento mais ou menos definido que é o yoga. Patanjali, por meio da sua sistematização, não chegou a compor um método. É possível, talvez, deduzir uma metodologia a partir da obra do Patanjali, que é o que eu fiz num outro vídeo meu recentemente, mas até hoje isso não veio a público e se tornou algo aplicável
ou não foi algo aplicado até os dias de hoje. Não sei se alguém pode até se sentir estimulado a fazer isso a partir do meu vídeo em que eu falo sobre o Yoga de Patanjali, que é o vídeo 113. Quem quiser vai encontrar o link na descrição. Não houve uma sistematização plena, uma metodologização daquilo que foi proposto por Patanjali. Então, fora do Hatha Yoga, não existe um yoga bem estabelecido. Existem esboços, alguns são esboços modernos, bastante precários, como todos esses sistemas que agregam vinyasa à prática do yoga, que tentam aproximar vinyasa da prática do yoga, ou pior ainda, que tentam estabelecer uma identidade entre a prática de vinyasa e prática de yoga, como se prática de vinyasa fosse prática de yoga, que não é o caso. Então, fora do Hatha Yoga, o que existe é confusão. No Hatha Yoga, isso está muito bem estabelecido. Tem vários vídeos meus em que eu falo dos asanas, e quando eu falo dos asanas, eu sempre falo do ponto de vista do Hatha Yoga. E uma das coisas que eu falo é: asana é realizado em longa permanência, imobilidade plena, silêncio absoluto, sempre buscando a meditação, ou a meditatividade, ou seja, desenvolver no corpo e na mente uma qualidade que é essencial para quem quer meditar, basicamente porque Hatha Yoga é para a meditação. Yoga é meditação. Consequentemente, tudo aquilo que se faz tecnicamente no Hatha Yoga precisa ter esse direcionamento meditativo. Precisa ser, em alguma medida, meditação. Logo, vinyasa, que não é imobilidade, que não é meditação, que não é meditatividade, não tem relação nem com yoga, nem com o Hatha Yoga mais especificamente. Asana no Hatha Yoga, ele é entendido como uma técnica que se destina a desenvolver Bhutajai. Eu já expliquei Bhutajai em vários momentos, e Bhutajai o que é? É a vitória sobre o corpo. É você desenvolver um domínio sobre o corpo de modo que o corpo pare de ser um problema, de modo que o corpo pare de ser um desafio, de modo que o corpo pare de ser um obstáculo para a sua meditação e principalmente para que o corpo medite. Essa noção de corpo que medita pode ser um pouco esquisita para muitas pessoas, principalmente aquelas que estão mais envolvidas com os sistemas modernos, mas ela é essencial para quem quer se tornar um yogi. Afinal de contas, se o yoga é um caminho de transcendência, toda transcendência é abrangente. Toda transcendência vai promover inclusão, ou seja, todos os elementos que constituem você, seja aqueles que você é, seja aqueles que você possui, todas essas coisas vão ser colocadas em meditação, vão ser colocadas no processo de iluminação, de condução para a prática do Samadhi. E nesse contexto todo, não existe lugar para o vinyasa, a não ser, como eu disse, a não ser como preparação para essa prática que é o Hatha Yoga. Logo, vinyasa também não tem lugar no Hatha Yoga. Pode ser divertido, pode ser interessante, pode ser muito importante, útil e interessante para quem quer desenvolver flexibilidade, mobilidade, saúde física. Com certeza é. Eu recomendo que todos façam vinyasa. Vinyasa é uma ginástica sensacional. Só que, se você quer meditar, se você quer de fato realizar yoga, alguma coisa vai acontecer entre o vinyasa e a meditação e a prática do yoga para que o vinyasa realmente possa ser aproveitado. E o que acontece entre o vinyasa e a prática efetiva do yoga é prática de asana. É você se colocar numa postura, permanecer imóvel, em silêncio, numa condição confortável e ao mesmo estável, lembrando da própria definição do Patanjali,
de modo que você consiga realmente realizar asana. Nesse sentido, o Vinyasa pode ajudar, mas não tem relação com yoga. Não tem relação com Hatha Yoga. Justamente por não ter imobilidade, justamente por não ser o tipo de prática que se propõe a levar você a uma condição de silêncio profundo, inclusive o silêncio corporal, que é o Bhutajai. O Vinyasa não tem esses objetivos. E é por isso que Hatha Vinyasa Yoga é uma expressão, é um título bastante infeliz, bastante contraditório, recheado de ideias malucas, para dizer o mínimo. Compreensível, porque afinal de contas, os sistemas modernos de yoga se tornaram confusões imensas com o propósito de vender cursos, vender aulas e assim por diante. A gente sabe que o mundo é assim, mas, enfim, cumpro aqui o meu papel no sentido de trazer alguma clareza a respeito desse tema. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário e obrigado. Até a próxima.